Derivadas das funções elementares e derivadas sucessivas. Começamos com as definições das funções trigonométricas. Nós temos as funções seno de x, cosseno de x e temos a função tangente, por definição, é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. A função secante é 1 sobre cosseno. A função cossecante é 1 sobre seno. Limite de seno de h sobre h quando h tende a zero é 1. E o limite de 1 menos cosseno de h sobre h quando h tende a zero é 0. Vamos usar esses dois resultados no cálculo da derivada da função seno. Por definição, f' de x é igual limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. F de x mais h é igual a seno de x mais h. F de x é igual a seno de x. Seno de x mais h é igual seno de x cosseno de h mais cosseno de x seno de h. Colocamos cosseno de x em evidência e aqui colocamos menos seno de x em evidência. Usamos que o limite da diferença é a diferença dos limites e que o limite do produto é o produto dos limites, pois cada fator possui limite. Aqui nós obtemos este limite, que como vimos aqui é igual a 1, e temos este limite que é 0. Este termo vai desaparecer. Nós vamos obter limite do cosseno de x quando h tende a zero, que é igual a cosseno de x. Com isso, nós concluímos que a função seno é derivável e a derivada do seno é cosseno. É possível mostrar que a derivada do cosseno é menos o seno. Com esses dois resultados e com as definições das demais funções trigonométricas, usando as propriedades de derivação, como por exemplo a regra do quociente, é possível mostrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada da secante é secante vezes tangente, derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Também podemos mostrar que a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Derivada do logaritmo de x na base b é 1 sobre x vezes ln de b. Aqui o x é positivo, o b também é positivo e diferente de 1. A derivada da função b elevado a x é b elevado a x vezes o ln de b, onde b é um número real positivo. Consequentemente, a derivada da exponencial neperiana é ela própria. Nós vamos usar os resultados dessa tabela nos exemplos a seguir. Primeiro, vamos ver a regra da cadeia. Se g é derivável em x e f é derivável em g de x, então a composta dessas duas funções é derivável em x, e a derivada da composta vai ser f' de g de x vezes o g' de x. Podemos usar uma notação alternativa. Chamamos de y a função f composta com g e chamamos de u a função g de x. Então, nós vamos ter que y é igual a f de u, e a regra da cadeia significa que derivada de y em relação a x vai ser derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Vamos ver alguns exemplos. No exemplo 1,
vamos calcular a derivada dessa função. Para isso, vamos usar a regra do quociente e os resultados obtidos na tabela acima. Aqui nós temos derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Derivada do seno é cosseno. Aqui nós temos derivada de 1 é zero e derivada da função cosseno é menos o seno. Agora nós resolvemos as contas indicadas aqui no numerador e obtemos o resultado final. No exemplo 2, vamos calcular a derivada da função f de x igual secante de x menos raiz de 2 vezes tangente de x. A derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Aqui nós colocamos secante em evidência. No exemplo 3, nós temos a composta da função cossecante e cotangente com a função x ao quadrado, que nós vamos chamar de u. Então, nós vamos ter que y é cossecante de u mais cotangente de u. Pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x vai ser derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. A derivada de y em relação a u vai ser derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A derivada de u em relação a x é 2x. No exemplo 4, também vamos usar uma regra da cadeia. Vamos usar a regra da potência e regra do quociente. A derivada de y em relação a x é 17, que multiplica tudo que está dentro do parênteses elevado a 16, pela regra da potência, vezes a derivada da função que está dentro do parênteses, que pode ser obtida usando a regra do quociente. Derivada da função de cima, 2x, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, que é menos 2x. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Agora nós resolvemos as contas indicadas e obtemos o resultado final. No exemplo 5, nós temos a composta da função logaritmo neperiano com a função x ao quadrado mais 1, que chamamos de u. Então, nós temos a regra da cadeia. A derivada do ln de u em relação a x, pela regra da cadeia, é u' sobre u. U' é 2x sobre u, que é x ao quadrado mais 1. No exemplo 6, nós também temos a composta da função exponencial de base 2 com a função 2x, que chamamos de u. Então, pela regra da cadeia, a derivada de 2 elevado a u em relação a x é 2 elevado a u ln de 2 vezes derivada de u em relação a x, que é 2. No exemplo 7, nós temos a composta da exponencial neperiana com a função cosseno de x, que chamamos de u. Com isso, nós temos a regra da cadeia. Derivada da exponencial de u em relação a x é a própria função exponencial neperiana vezes derivada de u em relação a x, que é menos o seno de x. No exemplo 8, nós temos que y é uma função exponencial cuja base é uma função que depende de x e o expoente também é uma função que depende do x. Para calcularmos a derivada dessa função em relação a x,
nós vamos usar a seguinte técnica. Vamos calcular o logaritmo neperiano de y, que vai ser o logaritmo neperiano de toda essa expressão. Aqui nós usamos uma propriedade dos logaritmos. Esse expoente desce para cá multiplicando. Agora nós vamos derivar usando regra da cadeia. A derivada do ln de y em relação a x vai ser y' sobre y. Aqui nós temos o produto de duas funções. Vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira função é cosseno de x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda função, que vai ser 2x sobre x² mais 1. Agora nós isolamos o y', passamos o y para o outro lado da igualdade, multiplicando aqui, e usamos que o y é igual a x² mais 1 elevado a seno de x. Agora vamos falar sobre derivadas sucessivas. Se a função f é derivável, a derivada de primeira ordem é denotada por f'. Ela é também uma função. Se a f' for derivável, então a derivada dela vai ser a derivada de segunda ordem da função f, que denotamos por f'. Se a f' for derivável, então a derivada dela vai ser f', que é a derivada de terceira ordem da função f, e assim por diante. Podemos ter derivadas de quarta ordem, quinta ordem e mesmo derivadas de ordens superiores da função f. Se fizermos y igual a f de x, podemos usar essa notação. A derivada de primeira ordem vai ser y', de segunda ordem y2' e assim por diante. Temos também essas notações alternativas. O y' pode ser denotado como dy dx, que é a derivada em relação a x da função f. A derivada de segunda ordem, y', também pode ser denotada como d² y dx2, que é a derivada em relação a x da derivada em relação a x da função f. E assim por diante. Em geral, a derivada de ordem n da função y é d elevado a n de y dxn. Por exemplo, vamos calcular as derivadas sucessivas desse polinômio de grau 4. A derivada de primeira ordem vai ser 12x² menos 6x² mais 2x menos 4. A derivada de segunda ordem vai ser 36x² menos 12x mais 2. Derivada de terceira ordem vai ser 72x menos 12. A derivada de quarta ordem é 72. A derivada de quinta ordem é 0. A partir daqui, todas as demais derivadas de ordem n, para todo n maior ou igual que 5, todas elas vão ser 0. Esta aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.